Olá, meus amados irmãos. Aqui estou mais um dia. Feliz sábado a todos vocês que aí estão. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesse lugar, por acordar com saúde. Se você não agradeceu a Deus, agradeça. Aqui estou para falar da palavra de Deus mais uma vez. E digo a vocês também, irmãos, que vocês que têm um conhecimento da palavra, que conhecem a respeito da palavra de Deus, preguem, fale para as pessoas, vá na rua, vá numa praça, no seu trabalho, seja lá onde for. Se você tiver alguma coisa para falar para Deus, esse momento é agora. Não deixe para fazer para Deus ou falar amanhã o que você pode fazer hoje, não. Jesus Cristo está voltando, a palavra dele tem que ser anunciada, o verdadeiro evangelho do reino, feito ele mesmo falou, e ele está chamando pessoas com coragem para falar e falar a verdade. Então hoje a feira está lotada, irmãos, por ali também tem bastante pessoas, é porque a câmera está pegando mais para cá, mas ela está no auge, no pique, a feira. E é isso, hoje eu vim para falar da palavra de Deus. Hoje eu quero falar aqui, trazer, vai ser muito bom, acompanha aí a pregação a respeito de Sodoma e Gomorra, né? Quando eu olho para Sodoma e Gomorra hoje, eu vejo Recife e Olinda, duas cidades vizinhas, né? Então, o pecado tem se acumulado muito. Então, estou trazendo hoje aqui Gênesis, capítulo 18, né? Do verso 17 em diante. Então, vale muito a pena. Acompanha a gente aí e vamos orando para levar a palavra de Deus. Já orei bastante agora de manhã, irmão. Já orei agora de manhã antes de chegar até aqui, antes de abrir a Bíblia, para que Deus conduza essa pregação. Acompanha aí, irmãos. Curta e compartilha para um amigo, alguém. O que vai ser falado aqui vai ser muito bom. Bom dia a todos. Bom dia a todos da feira. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês, irmãos. Aqui estou mais uma manhã para trazer um pouco da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que eu não fale, mas que Deus fale. A sua palavra está aberta. As Escrituras dizem que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali está Ele. Estamos no tempo do fim. As coisas estão acontecendo muito rápido nesses últimos dias. Inteligência artificial, a sabedoria aumentando cada vez mais. Desastres naturais, terremotos, fomes, epidemias acontecendo. Então, para acontecer cada vez mais, que o tempo vai chegando no fim. Bem, irmão? Então, hoje eu quero trazer um tema bastante importante da palavra de Deus, irmãos, para vocês. E vale muito a pena ouvir. Porque as coisas não estão fáceis. O amor das pessoas está se esfriando. Quando se fala de Deus, de Jesus Cristo, muitos não gostam. Não é fácil, irmão. Mas você que tem um temor, você que acredita, você que crê em Deus, em Cristo, na Bíblia, ouça. Hoje o tema que eu quero trazer está em Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 17. Gênesis. Em Gênesis vem trazer um relato de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Cidades que foi destruída por conta do pecado, irmão. Quando o pecado ele entra, tem um certo período de tempo, mas
chegando a seu período de tempo, no seu ápice, ele é destruído, porque ele não pode permanecer para sempre. Então, assim aconteceu com Sodoma e Gomorra. Bom dia, irmão, tudo bom? Quando chegou num ponto crucial, Deus diz, descerei e vou ver se realmente prodígio. E a gente vai ver isso aqui hoje escrito na Bíblia. E aí aquelas duas cidades são destruídas da pior forma possível, com fogo direto mandado do céu. E isso, irmãos, pode acontecer com a gente hoje, pode não, vai acontecer com a nossa nação, com o nosso Brasil e com todas as nações e com toda a humanidade. Se o ser humano, aquele que não se arrepender de seus pecados, o que é o pecado? A transgressão da lei de Deus, é assim que a Bíblia diz. Se o ser humano ele não se arrepender de suas transgressões, vai cair sobre ele a mesma sentença que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Então, se há um momento para arrependimento, esse momento é hoje. Esse momento é agora. Cada um de vocês, no seu íntimo, pode conversar diretamente com Deus. Hoje nós temos um sacerdote no céu, chamado Cristo Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há outro. Ninguém pode mediar. Não há pastor, não há santo, não há ninguém que você imagine a não ser um só, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está no momento agora no santuário celestial, no Santíssimo, intercedendo pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas um dia ele vai levantar desse lugar e aí todos os casos vão estar decididos para a salvação e para a perdição de todo ser humano. Então, se há um dia para arrependimento, esse dia é hoje. E agora, trazendo dentro da palavra, vamos ver o que é que está escrito em Gênesis a respeito dessas duas cidades. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro, irmão, de Olinda e Recife. Quando eu vejo Sodoma e Gomorra, eu olho para Olinda e Recife, que está uma situação decadente, decaída com a imoralidade, com a maldade. Hoje, os fortes vencem e os fracos perdem. Senhor. Assim como está escrito em Gênesis capítulo 18, verso 17, e o próprio Deus vai dizer, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O pai da fé, Abraão, são uma maravilha, irmãos. E agora vamos ver o que ele vai dizendo mais além. Disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu clamor se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde. Corresponde a esse clamor que é vindo até mim,
se não sabereis. Então o Senhor diz que o clamor de Sodoma e Gomorra teria chegado até o céu, teria chegado até ele. Ou seja, toda aquela baderna, toda aquela imoralidade, toda aquela falsidade, toda aquela mentira, toda aquela promiscuidade tinha chegado até o céu, o clamor. E aí Deus diz assim, eu vou descer e vou ver se de fato aquilo é verdade. Opa, meu querido, tudo bem? E aí ele continua dizendo, então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse, destruirás também o justo com o ímpio? Então os anjos saíram da presença do Senhor e de junto de Abraão e foram para Sodoma e Gomorra para ver se de fato aquilo procedia, para ver se de fato aquele clamor era verdade. Se fosse verdade, ela seria destruída. Mas Abraão permaneceu ali junto do Senhor. E o que é que acontece? E aí Abraão faz uma pergunta, destruirás o justo junto com os ímpios na cidade? Porque na cabeça de Abraão, naquela cidade, também tinha pessoas justas, pessoas boas. E aí quando eu olho para esse texto, eu me lembro de Recife e Olinda. Eu olho para essas duas cidades e aí eu me pego pensando, e se Deus dissesse assim, o clamor de Recife e Olinda, igual ele fala Sodoma e Gomorra, chegou até mim, eu vou lá e vou ver se é verdade o que dizem sobre essas duas cidades. Dependendo do que disserem, eu vou destruir. E agora eu imagino uma pessoa muito íntima de Deus, muito íntima mesmo, feito Elias, feito Enoque, feito Abraão, feito Moisés, e eles dizendo assim, Senhor, tu vai destruir Recife e Olinda? Vai destruir o justo junto com os ímpios lá no meio? Imagina, irmãos. E Abraão faz essa pergunta para ele. Vai destruir o justo junto com o ímpio lá no meio? E aí o Senhor responde a Abraão a seguinte palavra. Abraão responde, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás os lugares por causa dos 50 justos que ali estão? Então Abraão pergunta a ele, Senhor, se caso tiver 50 justos na cidade, mesmo assim o Senhor vai destruir aquelas duas cidades, junto com os 50 justos no meio, e não vai poupar o lugar? Mas Deus é misericordioso, irmãos. Deus é misericordioso com cada um de nós. E aí ele responde a Abraão. Abraão ainda responde a ele no verso 25. Longe de ti que faças tal coisas, que matais o justo com os ímpios, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não farás justiça, o juízo de toda a terra. Então, no verso 25 vai dizer, então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, não. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Ou seja, Deus diz, se em Sodoma eu achar 50 justos, eu vou poupar o lugar e não vou destruir por causa desses 50 justos. É uma misericórdia muito grande, irmãos. Duas cidades para ser destruída e Deus dizer assim, eu não vou destruir por causa de 50 justos. Se eu achar 50 justos dentro daquela cidade, eu não vou destruir. Eu imagino Recife e Olinda, Deus dizendo assim, se eu achar 200 justos dentro de Recife e Olinda, eu não vou destruir essa cidade. Será que a gente encontra? Eis a pergunta, irmãos. Eis a pergunta.
Respondeu Abraão, no verso 27, respondeu Abraão, agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, olha como é que Abraão se dirigia quando ele estava falando com Jesus, quando ele estava falando com Deus, né? Ainda que sou pó e cinza, porque é isso que o ser humano é diante de Deus, irmãos. Nunca se esqueçam disso, porque isso pode lhe custar muito caro. Ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem, por acaso, dos 50, se faltarem 5, né? Se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Então Abraão faz um apelo e diz assim, ó. Abraão faz um apelo e diz, se de 50 justos, o senhor só encontrar lá menos 5. Opa, tudo bom? Lembro, a semana passada falou. Porque as pessoas às vezes não estão prestando atenção, mas elas estão 100% assimilando. É verdade, é verdade. Com certeza. Obrigado, viu? Deus abençoe seu dia. Ontem a gente fez o estudo da Bíblia na casa de uma amiga, que foi maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Obrigado. E aí ele baixou para quanto? Para 45 Abraão abaixou. Perguntando, né? Respondeu ele, não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Então Deus diz, a minha misericórdia é muito grande. Se eu achar 45 justos em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir aquela cidade. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse, se porventura, se achares ali 40, e aí Abraão abaixa mais 5 e diz, e se o senhor achar só 40? Respondeu, não farei por causa dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, ainda se falar, se porventura se achares ali 30, e Abraão vai baixando a conta, 30. Respondeu o Senhor, não o farei se achar ali 30. Continuou Abraão, agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achares ali 20, respondeu o Senhor, não o farei, não o destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão, ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei, se porventura se achares ali 10. E aí ele diz, e aí ele sai baixando de 50, ele cai para 45 e vai caindo 45, 30, 20, 10. E aí ele diz, não se ire o Senhor, se porventura o Senhor achar só 10 dentro daquela cidade. E aí o Senhor, com a sua misericórdia muito grande, muito ampla, ele responde a Abraão. Respondeu o Senhor, não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Então, irmãos, ele diz que o clamor de Sodoma e Gomorra estava chegando até os céus. E também ele fala, e aí Abraão diz, vai destruir os ímpios, os justos com os ímpios, se caso achar 50 justos. Ele diz, não, se eu achar 50, eu não vou destruir aquelas 2 cidades. E aí ele sai baixando, chega em 10. A conta termina em 10. Mas aquela cidade estava tão decadente, caída, estava cheia da imoralidade, estava tão perversa, que será que ele achou os 10? A gente vai ver.
À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma, os dois anjos que foi enviado para verificar se realmente o que estava sendo falado em Sodoma procedia. Essa era a oportunidade daquelas duas cidades não ser destruídas quando chegaram os anjos. E como foi que chegaram os anjos? Como ser humano. Eles chegaram como pessoas normais e as pessoas não perceberam. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na minha casa, do vosso servo, e passai nela a noite, e levantai e lavai os pés. De madrugada vós levantareis, e seguirei vossos caminhos. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Então aqueles anjos chegam na porta da cidade, vestido como ser humano, né? Chega ali com a feição de ser humano. E aí Ló vê ele, está sentado na porta da cidade, e aí manda ele entrar, pede para ele entrar, passar a noite na casa deles. Ló, de imediato ele não quer, diz que vai passar a noite na rua, mas Ló insiste, e aí eles vão passar a noite na casa de Ló, né? Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele, e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhe pão sem fermento, e eles comeram. Entretanto, e agora é onde vem um perigo, irmãos. E agora é onde vem um perigo. Os anjos entram na casa de Ló. Ló dá um banquete, eles estão lá dentro, tudo certinho, tudo tranquilo, aparentemente tudo calmo. E aí, no capítulo 19 de Gênesis e no verso 4, vai contar um relato muito interessante, mais ou menos de como estava aquela cidade. E aí ele diz: entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo, de todos os lados. Chamaram a Ló e lhes perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Trazei-os para fora, para que os conhecemos intimamente. Então, veja como é que estava a decadência, a imoralidade daquela cidade. Será que estava maldita? Quando os anjos estão dentro da casa de Ló, a Bíblia vem relatar, as escrituras relatam que do moço ao velho, cercaram a casa de Ló, até velho, imaginem, cercaram a casa de Ló e disseram: onde é que estão os homens que entraram mais cedo na tua casa? Traz eles para fora, porque a gente quer abusar sexualmente deles. É isso que aqueles homens falaram. Era o grau de imoralidade que aquela cidade estava. E isso foi a gota d'água para ele, porque trouxe a destruição. E no verso 6 vai dizendo: então Ló saiu. Então Ló saiu-lhes a porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais tal mal. Tenho 2 filhas virgens, eu as trarei para fora e
farei como bem vos perecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sobre a proteção do meu teto. Então Ló vai lá fora, fecha a porta por trás dele e pede a eles, por favor, não façam esse mal, não causem esse mal. E a resposta dele, irmãos, aquele povo que tinha cercado a casa de Ló, do velho ao moço, a resposta dele, sabe qual foi? A gente vai ler no verso 9. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram contra a porta, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Então, quando Ló faz esse pedido para eles, aquelas pessoas, eles se arremessam contra a porta e dizem, sai daí, porque agora a gente vai fazer mais mal a tu do que aos homens que entraram na tua casa. Veja que nível de maldade, veja o grau da situação que estava aquelas duas cidades. E foi por isso que ela atraiu a justiça de Deus sobre ela. E ele vai dizendo, no verso 10, aqueles homens, porém, ou seja, os anjos do lado de dentro, aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, e de modo que se cansaram de procurar a porta. Então os anjos pegam Ló, puxam para dentro, fecham a porta e ferem de cegueira aquelas pessoas que estavam lá fora tentando entrar à força. Disseram aqueles homens a Ló, tem alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas e todo quanto tens nesta cidade, tirai-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o Senhor, o seu clamor, se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, quando essas pessoas têm essa atitude e fazem isso, elas próprias condenaram a cidade que elas moravam e condenaram a si mesma. Porque poderia ter uma remissão naquele momento. Talvez Deus não destruísse a cidade. Mas o grau de maldade estava muito grande e não tinha mais como. E aí os anjos ferem eles de cegueira para ele não ver a porta e manda Ló tirar toda a sua família, irmãos. Disseram aqueles homens, vamos destruir. E aí tem mais, do verso 14 até o verso 23, vem mais um relato onde ele pega pela mão de Ló, retira Ló da cidade, etc. E quando chega no verso 24, aí tem a sentença. Bom dia. Aí vem a sentença, irmãos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estiveram em pé, na presença do Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha.
Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquela cidade em que Ló habitava. Então Deus é tão fiel, irmão, que mesmo destruindo a cidade, ele lembrou de Abraão e tirou o justo Ló e sua família daquela cidade. Então a gente vê um ponto muito importante aqui. E a gente aprende uma lição muito forte com isso. E a gente aprende um ponto muito forte com isso. O quê? O que foi que trouxe a destruição para aquela cidade? A maldade, a imoralidade sexual, tudo quanto desagrada a Deus, toda a quebra dos mandamentos trouxe a destruição para aquela cidade. Tudo que o ser humano faz hoje, a perversidade, o maior, destruindo e fazendo o que bem entende com os menores, a injustiça e tudo quanto desagrada a Deus trouxe a destruição para aquela cidade. Então, meus irmãos, não pense que estamos isentos disso, não. A mesma destruição que recaiu sobre Sodoma e Gomorra, ela vai recair sobre nossas cidades. As mesmas coisas que aqueles homens fizeram, estamos fazendo hoje nas nossas cidades. Pode não ser agora, aqui, na sua frente, mas a cada minuto, a cada segundo que se passa no relógio, pessoas estão sendo assaltadas, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo até estupradas e por aí vai. A maldade e a frieza do ser humano está muito além. E por conta desses pecados, por conta dessas transgressões, a destruição vai vir sobre nossa cidade também. Mas tem uma novidade boa, irmãos. E a novidade boa é que a gente pode ser um justo Ló. Se a gente tiver fixado na verdade, na palavra de Deus e no amor para com o próximo, Deus vai nos tirar dessa destruição da mesma forma que ele tirou Ló. Então depende de cada um, de cada ser humano. A salvação é individual. Ninguém pode ganhar a salvação por meio de outra pessoa ou por mérito próprio. Porque a salvação é em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé. Mas a salvação individual pode acontecer igual aconteceu com o justo Ló, e cada um ser tirado da cidade no meio da destruição. Pessoas ali não sabiam que aquele dia era o dia da destruição. Ali tinha pessoas que estavam do outro lado da cidade que não participaram, porque não foi toda a cidade que correu para a casa de Ló. Com certeza foi uma boa parte de muitas pessoas, mas eu acredito que não foi toda a cidade que foi para a casa de Ló. Então pessoas ali não sabiam nem o que estava acontecendo na casa de Ló, eu creio nisso, e que a destruição, quando veio, só foi olhar para o céu e viu as bolas de fogo caindo. Da mesma forma, é o que vai acontecer com a gente hoje. A destruição está vindo, a destruição está chegando, mas a gente não quer ver, não quer enxergar. E as escrituras dizem que Satanás cegou o entendimento das pessoas. O amor de Deus é infinito, irmãos. E existem coisas que podem levar à nossa ruína. Não se engane, porque tudo que um homem semeia, um dia ele planta. Tudo que ele planta, um dia ele colhe. Não se engane, irmãos. Tudo que a gente faz, a gente vai pagar.
toda maldade, toda malícia, toda quebra dos mandamentos, toda imoralidade, tudo que a gente faz, a gente vai pagar diante de um tribunal. E não é diante de um tribunal terrestre, não. É diante de um tribunal celestial, vindo direto do céu. Imagine agora você morrendo. A Bíblia diz que ao homem só é permitido morrer uma vez. Depois vem o juízo. Se você morre agora, sem aceitar Cristo, sem deixar o pecado, sem parar de transgredir os mandamentos, você vai dar de cara com o Criador para ser julgado pelos seus atos. E isso é no estalar de dedos, no piscar de olhos, feito diz Paulo. E se você chegar diante do Criador, irmãos, sem ter se arrependido de seus pecados antes da sua morte, você vai ser julgado, condenado e vai ser lançado no lago de fogo. É assim que a Bíblia diz. Então arrependei-vos dos vossos pecados, deixai os maus caminhos, procurai-vos se achegar a Deus, clamem, orem, peça pela misericórdia dele. Assim como Abraão disse, destruirás o justo com o ímpio também? E Deus diz, não, eu vou poupar o justo. Beleza? E ele poupou o justo. Tirou o servo Ló, o justo Ló, da destruição. Coisas estão para acontecer. Estamos no tempo do fim. Jesus diz em Mateus 24, em um sermão do monte, algo bastante interessante, irmãos. Algo bastante interessante, ele fala em Mateus 24. Mateus 24, capítulo. Mateus 24, verso 29. Ele diz algo muito interessante, que vale a pena a gente ver. Aqui é um sermão do monte, ele fala da destruição, ele fala das coisas que iriam acontecer, que haveriam fome, que haveriam guerra, que haveriam pestes. E aí, quando ele chega aqui no verso 29, ele diz, no verso 36, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por quê? O que é que acontecia no tempo de Noé? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Não perceberam por quê? Porque as pessoas estavam muito afundadas nas suas coisas, as pessoas estavam afundadas nos seus trabalhos, na sua vida pessoal, e nem aí para os sinais.
Noé pregou por 120 anos, mas mesmo assim as pessoas não quiseram escutar, mesmo assim as pessoas não deram ouvidos. E Noé falou, dias após dias. E o que é bem interessante é que no dia do dilúvio, 7 dias antes, os animais entram na arca. Os animais vão entrando na arca e as pessoas vendo os animais entrando na arca, vendo todos os sinais, e as pessoas disseram, não, isso só pode ser feitiçaria. Só pode ser feitiçaria. E mesmo assim as pessoas, elas não deram ouvidos. É o que está acontecendo hoje, ele diz, assim como foi nos dias de Noé. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então hoje está a mesma coisa. Jesus diz aqui em Mateus 24, essa própria passagem, que ele diz aqui nessa própria passagem que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. E também ele fala que quando o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, então veria o fim. E o evangelho do reino está sendo pregado, irmãos, pela internet, está sendo pregado pelas pessoas, está sendo pregado principalmente pela internet, agora é que o evangelho está avançando. Então, ficamos atentos, porque os mesmos sinais que aquelas pessoas viram Noé construiu uma arca, aquilo já foi um sinal, mas para eles não era um sinal muito claro. Os mesmos sinais, e um dos sinais mais fortes para mim, que eu vejo, é quando aquelas pessoas viram os animais entrando na arca. Aquilo ali era para simplesmente paralisar a mente da pessoa e ela dizer assim, ó, não, peraí, tem alguma coisa errada. Primeiro o cara fala de uma arca, prega por 120 anos, que vai vir um dilúvio. E agora, todos os animais entrando de par em par na arca, tem coisa errada aí. Isso era no mínimo para o ser humano ele distinguir e dizer, não, tem coisa errada aí. Mas não. Os animais entraram de par em par na arca e eles, um sinal maior do que esse não poderia ter acontecido. E mesmo assim eles não perceberam. Porque o diabo cegou o entendimento deles. Resultado, após Noé entrar, e aí Deus sela a porta da arca por fora. E passaram 7 dias para poder chover. E eles zombavam, e zombavam, e zombavam. Zombavam, zombavam e zombavam. Cadê a chuva, Noé? Cadê a chuva, Noé? Tá vendo que não chovia, não vai chover? E aí, irmãos, após 7 dias, cai o primeiro pingo de chuva. E a história, acredito que quem está escutando essa palavra conhece. Assim será a vinda do Filho do Homem. Hoje, o nosso maior sinal hoje que eu posso falar, por mim agora, falando por mim, como estudante das Escrituras, é um sinal que, do mesmo jeito que os animais entrou na arca, hoje a gente pode ver entrando, os animais que entram na arca hoje, se você olhar para esse sinal, você vai ver que é a união da igreja com o Estado. Esse é um dos sinais fortes. Vamos ver outros sinais fortes? É a moeda única que está para acontecer. O Drex é no nosso país. E tem as moedas digitais nos outros países. Muito interessante isso. Então isso é uma prova grande. Outra prova que a gente pode tirar como lição, essa pandemia de 2020 que aconteceu, por quê? Nunca houve algo mundial no mundo. Primeira Guerra Mundial não foi mundial. Segunda Guerra Mundial não foi mundial.
peste negra e por aí vai, outras doenças que teve, não foi mundial. Essa pandemia, ela foi mundial. Igual o dilúvio foi mundial, a pandemia de 2023 também foi, de 2020 também foi mundial. E isso tem que chamar a reflexão de qualquer ser humano. Se não chamar, irmãos, é porque a mente está cauterizada. Então, coisas estão para acontecer. Logo, logo, a marca da besta vai ser implementada. Toda a humanidade vai se dividir em duas partes. E uma coisa eu digo a vocês. No momento em que os governos, ele fizer algo, lançar alguma lei que vá contra os mandamentos de Deus, contra qualquer um dos 10 mandamentos, aí está a destruição. No momento em que os governos lançar algum decreto, seja lá de que parte for, aí é que está. E as pessoas transgredir qualquer um dos 10 mandamentos, aí é que está a destruição. E logo, logo, nós acreditamos, nós que estudamos a Bíblia, somos adventistas do 7º dia, porque cremos no advento e guardamos sábado. Acreditamos que o governo dos Estados Unidos, ele vai forçar as pessoas a descansar no primeiro dia da semana, tendo esse dia como descanso e adoração. Mas agora, forçando as pessoas a isso. E todo aquele que não obedecer a esse mandato dos Estados Unidos, não vai poder comprar e não vai poder vender. Então, nós acreditamos que isso vai acontecer lá nos Estados Unidos. Mas por quê? Por que o domingo? Por que descansar o domingo? Porque o domingo é um mandamento controverso ao mandamento, o 4º mandamento da lei de Deus, imposto por Constantino, que hoje é seguido. E muita cristandade hoje obedece a esses mandamentos impostos pela Igreja Católica, que está no Catecismo. É o 3º mandamento da Igreja Católica, e na Bíblia é o 4º mandamento. Na Bíblia ele é o 4º mandamento, ele é chamado o sábado. Ele é chamado o sábado. Bom dia, irmão. No Catecismo da Igreja Católica, ele é chamado guardais domingos e festa. Então, Deus tem seus mandamentos, a besta tem seus mandamentos. E a luta entre Cristo e Satanás sempre girou em torno de adoração. Sempre foi. A quem tu adoras? Então vai chegar um período em que esse mandamento do catecismo, guardar domingos e festa, ele vai ser lançado nos Estados Unidos da América. E logo, logo vai espalhar para o mundo todo. E todo mundo vai ter que submeter ou aguardar os mandamentos de Deus ou aguardar os mandamentos dos homens. Esse mandamento foi aplicado por Constantino em 321. Então, irmãos, quando surgirem leis que vão contra os mandamentos de Deus, não aceitem. E quais são os mandamentos de Deus? Êxodo 20 vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dizendo que faz misericórdia dos pais nos filhos até 1000 gerações daqueles que guardam os mandamentos dele. Isso é muito importante, irmãos, porque esse mandamento, ele é o segundo mandamento, ele diz:
Não faz para ti imagem de escultura. Se você adora a qualquer santo, se você faz uma imagem e se prostra perante a ela, se você presta culto a essa imagem, de alguma forma você está em pecado, você está transgredindo o segundo mandamento, que pede para você não fazer isso. E se você não parar com essa prática, a Bíblia diz que você vai ser condenado por isso. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E o quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nele farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que esteja dentro das tuas portas. Nem o estrangeiro que esteja dentro das tuas portas, o mandamento diz. E no verso 11 ele vai explicar o porquê. Porque alguém pode perguntar, mas por quê? Ele diz: pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus. Esse mandamento é o que Satanás tem atacado. Porque ele diz que Jesus é o Criador, dono dos céus e da terra. Ele diz que esse mandamento aqui, que é o 4º, de Êxodo 20, ele diz quem foi que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e diz que foi abençoado. E porventura é o único mandamento que tem nome, irmãos. Tchau. Tchau, irmã. E porventura é o único mandamento, é o único dia que tem nome, é o sábado. Então o resto vocês já sabem: honra o quinto, honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. São mandamentos que foi colocado desde a fundação do mundo e vai até o fim do mundo, até a volta de Cristo. Então, irmãos, lembre-se que cedo ou tarde, seja esse ano ou o ano que vem, ou daqui a 10 anos ou 100 anos, eu não sei, só Deus sabe, mas a gente pode conhecer as coisas através dos sinais. Mas que logo, logo eu creio, ao desenrolar da profecia, que a humanidade vai se dividir em 2 partes e você vai ter que escolher um lado, a quem tu adoras. Tu adoras a Deus ou tu adora aos homens, ao diabo, a besta, do Apocalipse, capítulo 13, que vai forçar a todos que coloquem uma marca na testa ou na mão. E o povo não acredita, não acredita. Amém, irmão? Obrigado. Então, irmãos, que a gente possa se conscientizar, porque isso vai chegar para todos, vai chegar para mim e vai chegar para você. Cedo ou tarde vai chegar. A Bíblia, ela é fiel em todas as revelações que fez, do começo ao fim. Ela é fiel naquilo que ela fala. Terminando aqui só mais com um texto.
Jesus Cristo vai dizer, Apocalipse 22, vai dizer as seguintes palavras, 22:12, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não entrará no reino de Deus. Vai ser destruído junto com os ímpios, porque também é ímpio. Então, se essa palavra chegou até você, se reconcilie com Deus, faça as pazes com Cristo, peça perdão pelos seus pecados, se santifique, santifique o seu corpo, porque Paulo diz, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se a gente não santificar o nosso corpo, estamos destruindo o templo de Deus. E a Bíblia diz, aquele que destrói o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus destruirá essa pessoa. Então, cuidem da sua saúde, cuidem do seu corpo, se reconciliem com Deus. Deixe os maus caminhos e os pecados, as transgressões. Leia Êxodo 20 e veja o que Deus espera de você. Essa é a minha mensagem para hoje. Que Deus ilumine a mente, abra os corações de cada um que escutou essa palavra. E que essa palavra não chegue só até vocês, mas também chegue aqui nas redes sociais, para que outras pessoas vejam. Que o Deus que eu sirvo, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele tome providência na vida de cada ser humano. E aí eu quero terminar aqui orando, fazendo uma oração para que Deus toque em seu coração. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por aqui estar mais uma vez na tua presença. Que o Senhor possa tocar o coração das pessoas que realmente se interessam por essas mensagens. E realmente se interessam pelo teu nome. Guarda, assim como o Senhor tirou o justo Ló da cidade no meio da destruição, nos livra dessa destruição, porque só tu és Deus, não há outro além de ti. Que todos tomem consciência e abra seus olhos para o que está acontecendo no mundo. É isso que eu te peço, em nome do Pai e do Filho. Amém. É isso, irmãos. Essa foi a mensagem muito boa. Acredito que as pessoas estão espalhadas, né? Talvez alguma delas no meio aí possa ter ouvido alguma parte do que eu tenha falado e possa vir refletir sobre o assunto, né? Da mesma forma que você que está aí do outro lado também, se chegou até o final, louvado seja Deus, que você possa refletir no assunto, porque essa é a penalidade que vai cair sobre aquelas pessoas, irmãos, que estão negligenciando. Então, que Deus tenha misericórdia de vocês, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Te pedimos que o Senhor faça morada no coração de cada um de vocês. Não é fácil, irmãos, mas devemos levar a palavra para todos. O nosso papel como cristão é falar de Deus para essas pessoas. Só simplesmente falar, irmãos. Fale da maneira que você sabe. Não precisa enfeitar não, mas
que seja de coração. Estude a Bíblia, estude a palavra, veja o que Deus realmente quer de cada um de vocês. É isso meu pedido para vocês. Curte, deixa teu like, compartilha a mensagem.